Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nessa aula nós começaremos a usar os recursos do ASP.NET Core na prática, criando um exemplo simples para entender como funciona uma aplicação que usa o framework de aplicação MVC. Veremos o papel dos modelos, das views e dos controladores, e como é a relação entre eles. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostar da explicação. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos sobre programação por aqui. Agora vamos à aula. Vamos começar criando uma aplicação simples do tipo MVC. Esse primeiro exemplo vai, inclusive, te ajudar a se certificar de que já está tudo preparado para fazer os demais exemplos de aplicações web que iremos programar ao longo do curso. Assim como nas aulas anteriores, eu vou criar tudo usando linha de comando e o Visual Studio Code como editor. Aqui no Visual Studio Code, eu vou começar abrindo o terminal pressionando Ctrl aspas simples. Antes de criarmos nosso primeiro projeto, vamos listar todas as versões do framework.NET que estão instaladas no nosso computador para saber se a versão 5 está presente. Para isso eu vou digitar aqui no terminal .NET-list-sdks. Dou Enter e aí está. No meu caso, eu tenho a versão 2 instalada, a versão 3 e a versão 5, sendo que a versão 5 eu tenho aqui a versão estável, que é a 5.0.202, que é a que nós vamos usar, e tem aqui a versão Preview, que é a versão atual sendo desenvolvida pelo pessoal da Microsoft, mas que ainda não está em versão estável. Como eu já mencionei, eu vou utilizar o framework 5.0.202, que é a versão estável mais atual do framework.NET até o momento da gravação desse vídeo. Vamos ao primeiro comando. Eu vou começar indo para o diretório de projetos que criei para usar ao longo desse curso. Vou fazer isso aqui rapidamente. Seria interessante você também criar um diretório para todos os exemplos que nós vamos fazer aqui no curso. Agora eu vou digitar um comando para criar um arquivo que vai indicar a versão do .NET que esse projeto que nós vamos criar vai usar, bem como o diretório em que o novo projeto vai ficar. Vamos ao comando, vou fazer aqui rapidamente. Aí está o comando, eu começo com .NET New para criar algo novo, e o que eu estou criando é um arquivo global JSON, indicando que a versão do framework que nós vamos utilizar é a 5.0.202. Isso está especificado ali no parâmetro --sdk-version. O parâmetro output, primeiro projeto, indica que esse arquivo global JSON vai ser colocado dentro de uma pasta primeiro projeto, que também será criada. Vamos dar Enter agora para executar. Se eu der um comando ls ou dir aqui, podemos ver que agora temos um diretório chamado primeiro projeto. Vou fazer. Aí está. Eu também tenho nesse diretório o programa Meu Servidor HTTP que nós criamos nas 3 últimas aulas. Agora eu vou digitar o comando para criar um projeto de uma aplicação web do tipo MVC dentro da pasta primeiro projeto. Vou fazer aqui rapidamente. Veja que eu uso o comando .NET New, passando o MVC como template. Eu estou passando o parâmetro noHTTPS para que esse projeto não ofereça suporte para conexões por HTTPS por enquanto, só para evitar termos que lidar com certificados digitais nesse momento. O parâmetro output, que indica o diretório em que o projeto vai ficar, e o parâmetro framework, que indica a grande versão do .NET que vamos usar para o projeto, nesse caso, NET 5.0. Vou dar Enter para executar o comando. Só mais uma observação. Para esse primeiro exemplo, nós estamos usando um template que já traz muita coisa pronta, mas ao longo do curso isso deixará de ser necessário. Você aprenderá a sair de um projeto em branco e deixar as coisas bem do seu jeito, usando somente o necessário para o seu projeto. Bem, agora que o projeto está criado, vamos abrir a pasta dele aqui no Visual Studio Code. Para isso, basta ir aqui no menu File, Open Folder. Vou fazer aqui rapidamente. Se o seu VS Code pedir para instalar alguma extensão ou para adicionar alguns arquivos de debug, é só clicar em Yes para aceitar. Geralmente isso acontece quando criamos um projeto novo. Agora vamos dar Ctrl F5 para rodar nossa primeira aplicação web. Aí está a nossa aplicação web em execução. Se você preferir, você também pode executar usando o comando .NET Run na linha de comando. Então, veja que o programa foi executado e o navegador foi aberto automaticamente em localhost na porta 5000. Se você estiver fazendo no Visual Studio 2019, pode ser que essa porta tenha outro número, mas isso não é importante e pode ser configurado.
Agora vamos dar uma navegada por essa aplicação web gerada pelo template MVC. Eu vou clicar aqui, ele leva para uma página da Microsoft. Vou voltar. Aqui eu tenho um menu Home, que eu permaneço na mesma página, e aqui uma página Privacy, que teoricamente teria as políticas de privacidade do site. Realmente esse é só um projeto inicial que serve de ponto de partida para você começar a fazer o seu projeto. Agora vamos voltar ao VS Code. Aqui no VS Code eu vou clicar no botão Stop para interromper a execução da aplicação. Se você executou pela linha de comando, é só pressionar Ctrl C no terminal. Agora eu vou te mostrar de onde sai o conteúdo exibido pelo navegador, ou melhor, como aquele conteúdo é gerado. Cada requisição recebida por uma aplicação web ASP.NET Core é processada por um endpoint, que nada mais é do que um recurso válido presente na aplicação web. Na maioria das vezes, esse endpoint é um método que fica dentro de uma classe específica e que gera conteúdo dinamicamente para devolver como resposta à requisição. Vamos abrir essa pasta chamada Controllers e veja que dentro dela tem um arquivo chamado homecontroller.cs. Vamos abrir esse arquivo. Agora eu vou fechar aqui o terminal e vou fechar aqui também o explorador de arquivos para a gente ter uma área de visão melhor aqui do código-fonte. Esse arquivo faz parte do template usado na criação desse projeto. Agora veja que esse arquivo contém uma classe chamada homeController, ou seja, com o mesmo nome do arquivo. E veja também que essa classe é derivada da classe Controller. Isso indica que essa classe homeController provavelmente já herda várias propriedades e métodos da ancestral Controller. Veja também que a classe já possui alguns métodos próprios, incluindo um construtor, um método chamado index, privacy e error. Agora, tente se lembrar do padrão MVC que eu comentei brevemente. A sigla MVC significa Model View Controller. Essa classe pertence à parte controller do padrão MVC. Os métodos dessa classe são usados para processar requisições, e cada um desses métodos equivale a um endpoint dessa aplicação web. Por terem essas características, os métodos de uma classe controller são chamados de actions, ou ações. Portanto, na maioria dos casos, os endpoints correspondem a ações presentes em controladores. Por convenção, toda classe controller fica dentro da pasta controller e possui o sufixo controller em seu nome. Vamos dar uma olhada aqui novamente no explorador de arquivos. Aqui está a pasta controllers e aqui eu tenho home controller, a classe home controller. Significa que o nome desse controlador é home. Portanto, nós podemos dizer que temos um controlador chamado home, que por sua vez possui algumas ações, entre elas uma ação chamada index, como a gente pode ver aqui. Quando criamos uma nova aplicação web a partir do template MVC, o controller ou controlador home é definido como padrão da aplicação web, e o método index desse controlador home é o endpoint padrão. Isso define o ponto de entrada da aplicação web quando passamos apenas o nome do domínio na barra de endereços do navegador. Daqui a pouco nós falaremos mais disso. Agora, vamos trabalhar um pouco nessa classe aqui. Eu vou apagar todos os métodos presentes aqui, todas as ações, e vou deixar somente index. Pronto, agora vamos fazer uma modificação nesse método index. Eu vou dizer que agora ele vai retornar o tipo string, e aqui embaixo eu vou colocar o seguinte retorno. Essa modificação vai fazer com que o método index retorne somente a string olá pessoal quando o endpoint dessa ação for acessado. Vamos rodar a aplicação novamente, Ctrl F5, e aí está. Veja que o navegador exibe exatamente a string retornada pela ação index. Vamos dar uma olhada no código-fonte disso aqui. Botão direito, ver código-fonte da página. E aqui nós temos simplesmente a string olá pessoal. Nós não temos código HTML aqui. Em síntese, a requisição está sendo processada pelo método index da classe homeController, que retorna o texto olá pessoal. Agora vamos entender onde foi definido que homeController é o controlador padrão e que index é o método padrão para essa aplicação web. Para entender isso, precisamos falar do sistema de rotas do ASP.NET Core. Vamos voltar ao Visual Studio Code. O sistema de rotas do ASP.NET Core é responsável por selecionar qual endpoint vai processar determinada requisição HTTP. Uma rota nada mais é do que uma regra que indica como se traduz os dados de uma URL para um endpoint da aplicação web.
Quando o projeto foi criado, uma rota padrão foi definida pelo template MVC. Vamos abrir o arquivo startup.cs e vamos até o final dele. Vou fechar aqui o terminal e vou parar a aplicação. Vou fechar aqui também. Vamos agora até o final desse arquivo. Bem, eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas esse código entre as linhas 45 e 50 está definindo uma rota padrão para as requisições, indicando que uma URL vai ser composta pelo domínio, que não aparece aqui, barra um nome qualquer, barra outro nome, barra um valor para um parâmetro chamado ID. Pela regra que está definida, o primeiro nome depois do domínio corresponde ao nome do controlador que deve responder à requisição, que, caso não seja informado, será home. O segundo nome corresponde ao método desse controlador, que realmente processará a requisição, gerando o conteúdo da resposta. Se o nome do método não for passado, index será usado como padrão. Por fim, o valor depois da última barra corresponde ao parâmetro ID, que é opcional por conta da interrogação depois de seu nome. Isso indica que esse parâmetro pode ser nulo. Agora vamos ver os possíveis endereços de URL que são compatíveis com essa regra padrão. Vamos executar novamente a aplicação. Ctrl F5. Vou fechar essas duas abas das execuções anteriores e vamos analisar essa daqui. Veja que aqui nós temos o nome do domínio, localhost, o número da porta. Se isso fosse uma aplicação web real e estivesse hospedada em um servidor web, nós não teríamos esse número de porta aqui por padrão. A porta 80 é a padrão quando você não passa nada como número de porta. Portanto, quando você acessa um domínio google.com.br e não passa nada, ele usa a porta 80, que é a porta padrão para o protocolo HTTP. Veja então que depois do nome do domínio e da porta, nós não estamos passando nada. Portanto, o controlador home e seu método index serão usados. Agora vou passar aqui barra home. Vou dar Enter. Nesse caso, o controlador home continua sendo usado, porque ele está sendo passado como a primeira palavra depois do domínio, mas como a segunda palavra não foi passada, index será usado como método de geração do conteúdo resposta dessa requisição, porque é o padrão quando ele não é informado. Bem, agora vamos passar a action também. Vou colocar aqui barra index e vou dar Enter. Continuamos acessando o mesmo endpoint, porém dessa vez eu passei deliberadamente home index, ou seja, o controlador home e o método index, ou a ação index. Em todos os acessos que fizemos até aqui, o parâmetro ID chegou com valor nulo ao servidor. Agora vamos acrescentar aqui um barra 5, vou dar Enter. Isso vai fazer com que o parâmetro ID chegue com o valor 5 no servidor. Porém, nós não criamos nenhum tipo de processamento para receber esse parâmetro e tomar alguma atitude de acordo com o valor que foi recebido. Daqui a pouco veremos como fazer uso desse parâmetro. Em síntese, uma URL que acessa uma aplicação web MVC é composta pelo nome do domínio, barra nome do controlador, barra nome da ação e, opcionalmente, barra valor do parâmetro ID. Se eu digitar aqui na barra de endereço algum nome de controlador ou de ação que não exista, vou receber um erro 404. Vamos fazer um teste com o Postman. Pronto, estou aqui com o Postman aberto. Agora eu vou colocar aqui home barra teste e vou dar Enter. Observe aqui o status 404 not found. Agora eu vou passar um controlador que não existe. Vou tirar teste daqui e vou colocar produto e vou dar Enter. Novamente eu tenho aqui o erro 404 not found. Enfim, qualquer tentativa de acesso a um endpoint inexistente na aplicação web retornará um erro 404. Até esse momento, só vimos os elementos da aplicação correspondentes ao controller do padrão MVC. Mas e o model e a view? Ou o modelo e a visão? Ok, vamos dar uma melhorada em nossa aplicação web. Vamos fazer a ação index retornar código HTML baseado em um arquivo HTML, da mesma forma que fizemos no servidor HTTP que implementamos. Mas dessa vez, as coisas já estão prontas, basta seguirmos as convenções para usar. Vamos voltar ao VS Code. Vou parar aqui a aplicação e vou fechar o terminal. Em nosso servidor HTTP com funcionalidades de framework web que nós construímos nas últimas aulas, nós tínhamos um arquivo HTML base com a extensão DHTML que continha toda a parte estática da página HTML que seria gerada dinamicamente pelo método get da classe correspondente
a página de HTML solicitada. Esse método get lia esse arquivo e substituía um texto coringa por um valor gerado programaticamente. Aqui as coisas são bem parecidas. Por convenção, toda ação tem uma view associada. Essa view consiste em um arquivo com o mesmo nome da ação associada e com a extensão CS.html. CS é de C#, então é C#HTML. A ação index, por exemplo, deve ter uma view chamada index.cshtml. Essa view deve conter todo o código HTML estático usado pela ação para gerar o conteúdo dinâmico a ser retornado como resposta à requisição. Agora nós vamos fazer uma modificação na ação index do controller home para que ela retorne a view associada. Vou aqui no controlador e agora, em vez de retornar string aqui, eu vou retornar um viewResult. E aqui embaixo no return eu vou colocar simplesmente uma chamada para um método chamado view. Então agora o método index está programado para retornar um viewResult, que nada mais é do que um resultado HTML gerado a partir de um arquivo CS.html. O método view, nesse caso, simplesmente busca por esse arquivo de view chamado index.cshtml, processa seu conteúdo e retorna o resultado como resposta à requisição HTTP. Por convenção, os arquivos de views do controlador home devem ficar localizados na pasta views home. Vamos abrir esse arquivo. Aqui eu tenho a pasta views e aqui eu tenho o diretório home. E veja que aqui dentro eu tenho index.cshtml. Vou dar 2 cliques nele. Eu vou modificar esse código rapidamente. Por enquanto, eu vou te pedir para simplesmente ignorar esse trecho de código aqui que não é HTML. Depois nós vamos falar mais dele. Agora vamos rodar a aplicação novamente. Ctrl F5. Aí está. Veja que nossa aplicação web está retornando a view que acabamos de modificar. Vamos dar uma olhada no código-fonte. Botão direito, ver código-fonte da página. Veja que aquele código que não se parecia com HTML não faz parte da resposta gerada pelo servidor. Nós só temos aqui o HTML. Como eu disse, mais adiante nós vamos ver para que serve aquele tipo de código. Agora vamos voltar ao Visual Studio Code. Eu vou parar a aplicação, fechar o explorador de arquivos e o terminal. Agora nós vamos adicionar um parâmetro ao método index. Às vezes eu falo método, às vezes eu falo ação. Enfim, isso é só para você não esquecer que ações são métodos e vice-versa, mas isso quando nós estamos em uma classe controller, ou uma classe controladora. Ok, então vamos lá no nosso método index, e aqui eu vou adicionar um parâmetro do tipo int, interrogação, para que ele também aceite valores nulos, e vou chamar esse parâmetro de id. Acho que você já deve estar imaginando de onde vai vir o valor desse parâmetro, certo? Bem, se você pensou naquele id que pode ser passado via URL, acertou. Portanto, quando um id for passado na URL, ele vai chegar na ação correspondente ao endpoint acessado, desde que essa ação declare esse parâmetro, como acabei de fazer no método index. Mas e agora? O que eu faço com o valor desse parâmetro? Bem, isso cabe a você. Ele poderia ser usado, por exemplo, para fazer uma consulta a um banco de dados de uma loja virtual e retornar os detalhes do produto cujo código seja igual ao valor do id. Assim eu poderia passar os dados desse produto para a view para ela gerar a página de detalhes desse produto. Apenas para exemplificar, vamos fazer um uso bastante simples desse parâmetro. Eu vou passar o valor dele para a view associada a esse método. Para fazer isso, basta passá-lo para o método view. Vou fazer aqui. Aqui dentro eu vou colocar id. Existe uma versão do método view que aceita um parâmetro do tipo object. Esse parâmetro é opcional e, quando passado, corresponde ao modelo que vai ser associado a essa view. E agora eu posso ir lá no código da view, pegar o valor desse modelo para gerar algum conteúdo. Nós veremos isso em maiores detalhes muito em breve no curso. Vamos agora abrir a nossa view. Vou novamente aqui e aqui. Vou fechar aqui o explorador novamente. Bem, como eu mencionei, essa view agora está recebendo um objeto do tipo inteiro, que pode ser nulo. A primeira coisa que temos que fazer para manipular esse objeto, que na verdade é o modelo dessa view, ou o modelo associado a essa view, é indicar aqui na view qual é o tipo do modelo que vai ser associado a ela. Vamos fazer isso aqui no topo. Aqui em cima eu vou colocar @model e agora eu informo qual vai ser o tipo do modelo. O objeto que está sendo passado para cá é do tipo int interrogação, que é um inteiro anulável. Agora eu gostaria de exibir o valor desse modelo aqui na página. Vamos fazer o código. Logo depois do H1 aqui, eu vou dar um Enter
e vou colocar um arroba. Quando eu abro esse símbolo de arroba, significa que agora eu vou passar código C# aqui. Já falo mais disso, vamos fazer o código. C model.hasValue. Vou mostrar aqui um parágrafo contendo o valor desse modelo. Parâmetro igual, vou botar igual, né? A, e agora eu coloco arroba model.value, ponto final. Agora aqui embaixo eu vou colocar um else. Esse é o conteúdo que deve ser mostrado quando eu não tenho um valor no parâmetro. Vou colocar aqui um outro parágrafo. Nenhum parâmetro foi passado. E aí, o que achou desse código aí? Nós temos um código C# dentro da view. Esse é um recurso usado apenas para se definir a lógica de exibição de determinados conteúdos aqui na view, como é esse caso aqui. E veja que para iniciar um código C# para controlar essa lógica de exibição, eu simplesmente coloquei um símbolo de arroba e comecei a digitar. O módulo Razor da plataforma ASP.NET Core vai ser capaz de compreender esse código e mostrar o trecho de HTML adequado de acordo com a condição que eu estabeleci ali. Em síntese, o que estou fazendo aqui é testando se foi passado um objeto modelo para essa view. Em caso positivo, eu mostro o valor desse objeto passado como modelo, e em caso negativo, eu mostro a mensagem indicando que nenhum parâmetro foi passado. Agora vamos rodar para testar. Vou dar Ctrl F5 para rodar. E aí está. Veja que a princípio a mensagem nenhum parâmetro foi passado já é mostrada. Isso porque realmente nós não passamos nenhum parâmetro ali. Mas vamos adicionar um parâmetro no endereço. Vou clicar aqui e vou passar home/index/10, por exemplo. Agora eu recebo a mensagem parâmetro igual a 10. Observe que eu tenho que obedecer à regra definida para as rotas de nossa aplicação, que é o nome do controller, o nome da ação e depois o parâmetro. Eu não posso simplesmente chegar aqui depois da URL e colocar aqui 10. Isso não vai funcionar. Vou dar um Enter aqui. Aí está, o conteúdo retornado foi em branco, porque na verdade eu recebi um erro 404. Porque esse endereço passado é como se eu estivesse tentando acessar um endpoint padrão do controller chamado 10. Na verdade, eu nem posso ter um controller chamado 10, porque uma classe tem que obedecer o padrão de identificadores do C#. E eu não posso ter um nome de identificador iniciado com números. Portanto, eu vou clicar no voltar aqui. Agora a gente voltou a acessar a rota válida home index 10. Bem, vamos tentar sintetizar o que vimos até aqui. Vimos que uma aplicação web do tipo MVC possui controladores que, por sua vez, contêm ações para responderem às requisições HTTP feitas à aplicação web. Essas ações podem ter uma view associada, e essa view associada pode ter um objeto modelo associado, sendo que esse modelo pode ser de qualquer tipo. Desde um tipo primitivo, como int, como passamos aqui, bool, string, entre outros, até um tipo complexo, contendo várias propriedades. Eu poderia, por exemplo, ter um objeto de uma classe cliente que contenha as propriedades nome, CPF, endereço, entre outras. Vimos também que um endpoint é um endereço para um método de uma classe controller, ou, usando a terminologia do MVC, é um endereço para uma ação de um controlador da aplicação web MVC. Agora vamos voltar àquele esquema que mostra as partes que compõem o ASP.NET Core. Vamos analisar quais elementos da plataforma ASP.NET Core já se mostraram úteis em nossa aplicação web. Primeiro, o servidor HTTP, que dá à nossa aplicação a capacidade de aceitar e responder às requisições HTTP. Temos também o roteamento de URL, que dá à nossa aplicação a capacidade de mapear uma URL para um endpoint, que no caso de uma aplicação MVC corresponde à ação de um controlador. Nós temos também o Razor, que é o mecanismo capaz de localizar e processar as views correspondentes às ações de nossos controladores. E por fim, temos a vinculação de modelos, que permite passar objetos modelo do controlador para a view e da view para o controlador. Quanto ao framework de aplicação, usamos o framework MVC, com todas as suas convenções e recursos que facilitam a criação de aplicações web com uma ótima separação de conceitos. Bem, com isso a gente chega ao fim dessa aula. Se você não captou bem algum dos conceitos que foi passado aqui, sugiro que assista novamente. Todos eles serão revistos em aulas futuras, mas o quanto antes você consolidar esses conceitos, melhor será para o aprendizado do que está por vir. Se estiver gostando da minha explicação, chegou a hora de deixar o like no vídeo.
E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tem muito conteúdo de qualidade pela frente. Mais uma vez, te agradeço pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.